Oi, oi, minha gente! Aqui é a Nadjane de Matos falando. Quer aprender a fazer esse porta-retratos de papel para dar de presente nesse Dia dos Namorados ou em outra ocasião especial? Então vem comigo que eu te mostro todo o passo a passo nesse tutorial de hoje. E para o projeto de hoje eu vou usar esses 4 kits de carimbos das linhas da Lily Pop e da Remone. Esses dois da linha Mini, o Floral 4 e este outro Cadeado Amor. E vou usar também esses do tamanho XG, este chamado de Guirlanda Floral da Remone e o da Lily Pop, recém-lançado Alfabeto 4. E eu começo o projeto fazendo as carimbadas nesse papel offset de 240 gramas e farei a aplicação da técnica de Emboss Quente usando esse pozinho prata perolizado com a ajuda da carimbeira própria para relevo e de uma base de precisão para carimbos. E a lista completa de materiais que eu estou utilizando nesse projeto você encontra lá no meu blog. Então, antes de fazer a carimbada, eu passo um pouco de pó antistático no papel e aí sim eu venho com a carimbeira própria para emboss e faço algumas aplicações até me certificar de que todo o desenho do carimbo tenha sido transferido para o papel para que eu possa fazer a aplicação do pozinho e depois derreter com o soprador térmico. Ainda fazendo as carimbadas e aplicação de emboss quente, eu irei fazer carimbadas dessas letrinhas do alfabeto nesses recortes de coraçõezinhos que eu cortei com uma faca de corte e eu vou escrever a frase Eu te amo. E então eu sigo fazendo os mesmos processos anteriores de aplicar um pouco de pó antistático antes de fazer a carimbada, aplicar o pó de emboss e depois derreter com o soprador térmico. E no final, olhem só que lindo e delicado esse título feito com essas letrinhas tão lindas. Agora eu irei colorir os desenhos dos carimbos de flores e do cadeado usando uma aquarela improvisada com as mini carimbeiras da Lily Pop. E para fazer isso eu vou usar um pincel com reservatório de água para fazer a pintura. Notem que como essas carimbeiras são à base de pigmento, uma vez seca no papel ela não dissolve na água como uma tinta de aquarela. Vejam, ela não aquarela mais e não borra mais nada. Mas se você usar um plástico ou uma superfície lisa qualquer, como essa embalagem plástica, por exemplo, como eu farei aqui, você irá conseguir descarregar a tinta da carimbeira nesse material e conseguir aquarelar normalmente. Então primeiro você transfere a tinta para o plástico, daí vem com seu pincel para aquarela e vocês irão conseguir pegar a tinta e utilizá-la como se estivesse aquarelando com uma tinta de lápis, de canetinha ou de uma pastilha de aquarela, por exemplo. E para as carimbeiras, gente, vale a mesma regra da aquarela. A quantidade de água é que vai determinar a intensidade da cor da tinta. Vejam agora, por exemplo, eu descarreguei do pincel um pouco mais de água para dissolver mais a tinta e consegui um tom mais claro para preencher todo o meu cadeado. Assim que você pinta, o papel pode ficar com uma aparência meio acinzentada porque ele ainda está molhado. Mas à medida que essa água que vai aparecendo, deixando um tom mais escuro, vai secando, a sua tinta vai ficando mais clarinha e você vai ver na necessidade de pigmentar mais alguma área para fazer sombra, luz, enfim.
E uma outra dica que eu quero dar para vocês para colorir esse carimbo daqui, vejam que ele tem umas flores parecendo uma peônia. Então, eu peguei o kit mini floral, usando essa florzinha aqui toda preenchida, para fazer uma carimbada e deixar o desenho um pouco borrado mesmo, como efeito do carimbo, para colorir essas florzinhas individualmente aqui no meu desenho. E então, inicialmente eu faço uma carimbada de segunda intenção, para que não fique com tanta tinta tão forte aqui no desenho, uma vez que eu quero aquarelar. Procuro a posição certa e faço a carimbada para preencher o desenho da minha florzinha na carimbada original. E vejam só como fica com um efeito bem legal. Mas como eu achei que ficou meio falhado, repito o mesmo passo a passo para colorir com carimbo a minha carimbada original. E olhem só que bacana. Aproveito ela ainda um pouco molhada e dou uma pequena aquarelada, ela consegue miscigenar um pouquinho, para conseguir esse efeito de aquarela nesse desenho também. E assim eu farei a pintura de todas as flores e de todos os itens desse carimbo, para que eu possa recortar e utilizar no projeto. Tá praticamente pronta a minha pintura. Eu vou deixar ela secar um pouco para ver algumas áreas em que eu vou alterar a cor, intensificar e depois recortar para que eu possa usar no projeto.
e depois de seca a pintura, eu recortei o desenho e este foi o resultado das figuras. Para fazer a base do porta-retrato, eu vou usar um papel de 240 gramas, que eu cortei com 15,5 por 15 centímetros, onde eu peguei uma folha de scrap com 12 polegadas de largura e dividi ao meio, vincando em 6 polegadas para obter a base desse tamanho. Cortei também um papel perolizado matelacê para criar um fundo com alguns milímetros menor do que a base. Daí, antes de fazer o recorte vazado com a faca de corte, eu alinho os papéis para que os recortes fiquem na mesma direção. Então, primeiro eu farei o recorte no papel do fundo, para depois fazer o mesmo vazado na base. Depois eu uso o primeiro recorte como gabarito, para que eu possa posicionar a faquinha de corte na mesma direção. E gente, esse vazado pode ser feito em qualquer formato que você desejar. Inclusive, você pode vazar o papel fazendo um quadrado, por exemplo, com estilete, caso você não tenha uma máquina de corte e faquinhas para fazer isso. Uma vez alinhada a minha faca de corte no primeiro recorte, eu vou abrir a minha base para recortar apenas essa face dela. Venho agora com um pedaço de acetato de 20 micras para colar entre a base e o papel de fundo do porta-retratos. Eu faço a colagem com um pouco de cola em fita para facilitar e agilizar o processo. Mas essa etapa, gente, do acetato não é obrigatória, tá? É apenas um capricho meu para deixar o projeto com a carinha de um porta-retrato. No final da colagem, alinhando as bases, eu percebo que precisa de um pequeno refile, então eu vou tirar alguns milímetros na guilhotina. E agora sim, eu começo a montagem do porta-retratos, iniciando pela decoração do projeto. Então eu pego os elementos que farão parte da decoração para começar a montagem. Além das carimbadas, um dos itens é esse recorte de coração vazado que eu irei colar por cima do acetato para dar acabamento e realçar o vazado e a foto que ficará por trás. Como parte da criação dos elementos decorativos, eu irei recortar uma das partes da figura da carimbada de guirlanda floral para adornar o projeto em volta do recorte de coração. Daí uma parte do recorte eu colarei no vértice do coração e o restante do arranjo floral ficará na parte superior da figura. E por baixo do arranjo de flores da ponta eu colarei o cadeado. Para os coraçõezinhos onde ficará o título do projeto, eu irei fazer um tapetinho, criando uma espécie de sombra ao colar o papel prateado por trás, de forma deslocada para a esquerda e para baixo. E com todas as letras já com esse formato, eu irei colar o título na parte inferior do projeto, alinhando os corações lado a lado. E está quase pronto o nosso porta-retratos. Falta agora fazer a estrutura da base de sustentação dele. Para isso, eu vou usar um papel com a mesma largura da base do projeto e com altura de 8 centímetros, num papel de 180 gramas, um pouco menor que a gramatura da base para ser mais maleável. Daí, com o papel na vertical, eu farei 3 vincos, 2 nas laterais e 1 ao centro. Então, para isso, eu vou marcar primeiro a 1 centímetro, conto mais 3 de base, então o segundo vinco será a 4 centímetros, conto mais 3 e o último será a 7 centímetros. Com os vincos prontos, agora é só dobrar ao meio, primeiro para baixo, com a ajuda de uma dobradeira, e os vincos laterais das pontas a gente vai dobrar para cima.
ficando com o módulo desse jeito, como se fosse uma sanfoninha desigual. Agora, para colar na base, a gente vai passar cola apenas nas dobradiças menores. E então é só passar cola na base, iniciando pela parte de trás, procurando alinhar bem os papéis. Depois a gente passa cola na dobradiça menor que ficou para cima e fecha a base trazendo a parte superior até essa estrutura. E tá pronto o nosso porta-retratos. Agora eu vou enfeitar um pouco mais, incrementando com algumas meia-pérolas para trazer um charminho a mais. E eis aqui o resultado final desse projeto de porta-retratos, que dá para ser inserido em envelope para presentear como se fosse um cartão, uma vez que sua estrutura é bastante maleável. E para que sua peça fique de pé, basta desdobrar o meio da estrutura de base e então é só decorar o seu cantinho. E esse modelo de porta-retrato cabe perfeitamente uma foto tradicional de 10x15 nas orientações retrato e paisagem. Nas fotos horizontais, o ideal é que você colhe a fotografia usando cola ou um pedaço de fita na parte de trás da base para que ela não escorregue e acabe descentralizando a foto. Já as fotografias verticais são melhores, porque ela tem um tamanho bem certinho e você não precisa colar. Fica muito mais fácil de você encaixar na estrutura, na base, e ela pode ser trocada conforme seu gosto, assim como a gente faz com os porta-retratos comuns. E está pronto o nosso presente de papel para presentear quem a gente ama de uma forma bem especial, com um porta-retrato super personalizado feito com decoração com carimbos. Eu espero que vocês tenham curtido essa sugestão de presente e que aproveitem essa ideia para outros projetos com diversos temas. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e seu recadinho. E não deixe de se inscrever aqui no canal da Lily Pop para você não perder nenhuma dica aqui do time de criativas. Gratidão a todos pela companhia. Até o próximo vídeo, gente. Beijocas coloridas no coração de todos. Tchauzinho!